Bom dia, pessoal. Meu nome é Elaine, sou defensora pública. Hoje trabalho na Segunda Vara Criminal de Violência Doméstica, mas já trabalhei muitos anos na execução penal. Então, queria compartilhar com vocês um pequeno estudo que eu fiz. Lendo esse livro aqui, Para o Rico, a Prisão, para o rico, a riqueza, e para o pobre, a prisão. Então, ele fala justamente, né, ele fala historicamente sobre a prisão, como várias pessoas vão parar na prisão e por quê. Mas o que me chamou a atenção mesmo nesse livro, né, depois a gente pode até comentar mais profundamente o livro, mas foi a primeira frase da introdução dele, que fala que o nosso sistema de justiça criminal, ele é um espelho no qual a própria sociedade se vê de uma forma, se enxerga a sua face mais obscura, a sua face mais feia. E às vezes a gente fica extremamente aliviado quando a gente vê que alguém foi para prisão, né? Quando a gente vê, desacatou a autoridade, fez alguma coisa, foi parar na prisão. Então a gente fica, nos traz um alívio, né? Tá tendo punidade. Mas a gente tem que prestar bastante atenção nas coisas. Um exemplo para vocês verem é o artigo 331 do Código Penal, que fala sobre o desacato à autoridade. Que ele fala desacatar a autoridade, né? Você será preso. Então, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. E a gente observa que isso acontece muito na prisão, né? Os presos, às vezes, eles desacatam autoridades que estão lá, policiais penais, na rua, né? E serão presos, serão penalizados. A convenção tem uma discussão trazida por causa do artigo 3 da Convenção Americana de Direitos Humanos, nosso Pacto São José da Costa Rica, porque esse pacto, ele fala, né, no seu artigo 3, vou abrir aqui, me permitam, toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e expressão, e esse direito inclui liberdade de procurar, receber, difundir informações, ideias, qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente, por escrito, ou em forma impressa ou artística. E no item 2 fala que esse direito não teria como nenhuma censura prévia. Mas, e outro argumento também é que a gente não poderia ter uma classe dentro de uma mesma sociedade que estaria acima do cidadão, que é o mais importante, que por ele, né, é a própria existência do Estado, das leis, é o cidadão, nós aqui. Então não poderia ter uma classe superior, que seriam os funcionários públicos, que são para servir esses daqui. Então esses daqui poderiam expressar sua indignação, sua forma, e às vezes de uma forma mais exaltada, mas expressando sua indignação, esse controle de convencionalidade tiraria, né, ali aquele crime, a tipicidade daquele crime. Mas o Supremo, né, que ressalte, ninguém saia desacatando, porque o Supremo, em junho de 2020, diz que é um artigo constitucional, e o Supremo também se pegou no item 2 do artigo 13, que fala que não pode haver censura prévia, mas poderá haver responsabilidade ulterior. E também que o respeito aos direitos da reputação das demais pessoas, por motivo, né, da proteção da segurança pública, ordem pública e da sociedade ou da moral pública, ele estaria correto. A própria convenção fala isso. E, enfim, né, os nossos juízes, eles estão entendendo que o crime de desacato, ele permanece aí. Mas o que a gente queria discutir aqui era uma questão mais profunda, filosófica mesmo. Porque a gente vê que está muito na moda procurar saídas para o sistema prisional, para o sistema de execução daqueles que cometeram algum crime, porque a gente nota que o sistema não funciona. As pessoas que entram no sistema, elas saem piores e cometem mais crimes. Então, diante disso, a gente tem que fazer pesquisas. E eu comecei a ler esse livro e alguns outros livros, e eu vi que
há uma questão de fundo aí que ela precisa ser resolvida. Um exemplo, que eu tomei esse artigo aqui da questão de não se respeitar a autoridade, foi por isso mesmo. Foi porque o artigo 31 fala que tem que ter autoridade, a autoridade tem que ser respeitada, nós devemos respeitar as nossas autoridades. Concordo. Só que o Estado, ele é um pouco incoerente. A criança, quando nasce, ela é uma tábula rasa, né? John Locke falava, Rousseau também, em cima dessa teoria, ele falava que nós nascemos, a gente não vem com nada, é introjetado tudo na gente, a gente vai ser moldado de acordo com nossa formação sociocultural. E isso é bem verdade. O Piaget também fala isso, né? Que a nossa construção sociocultural é que vai moldar nós mesmos, que nós nascemos, a criança, ela é colocada ali para ela a forma que ela vê. E tem coisas que estão sendo colocadas, que estão sendo bem prejudiciais, né, para a nossa sociedade. Um exemplo, as pessoas que estão presas hoje, né, por diversos crimes, inclusive por esse crime também, a gente olha que essas pessoas, elas viveram ali na década de 90 ou até antes. E eu estava olhando, tem um trabalho de psicólogas na internet, que elas mostram, que é a da Rúbia Requena dos Santos e a Deucivânia Vieira da Silva Falcão, mostram como um simples desenho inofensivo que é transmitido pela mídia ataca bases familiares. E esse trabalho analisou especificamente o desenho da Peppa e alertou sobre as crianças, o que as crianças estão internalizando. A Peppa, ela chama o papai de bobinho, né? Carinhosamente bobinho. Mas bobinho é o quê? Aquele que não sabe governar, que não sabe nem o que está fazendo. Então, olha o perigo, né? E esse é um desenho mais recente. Mas aqueles desenhos, o Bart Simpsons, dos Simpsons, o adolescente que havia ali, ele já chamava o pai de idiota, desde a década de 90. Chamava o pai de idiota, ele dá nomes para o pai que não são próprios de um pai, de uma autoridade, governo ali dentro da casa dele. Ele desautoriza, desrespeita a autoridade do pai dele. E a família, ela é a base. A família, ela precede o governo. A família, ela foi criada antes do próprio Estado. Então, do governo estatal, ela é anterior ao Estado. Se eu desautorizo a família como instituição, um pequeno Estado ali, aquela criança vai crescer sem saber o que é respeito à autoridade. Porque aquela autoridade que tem vínculo de sangue com ela, que tem amor, que tem carinho, ela não respeita, ela vai respeitar a outra, só se for pela força. E a gente verifica que isso tem acontecido muito, muito. A gente vê, a gente ouve pessoas falando assim, porque tá presa porque não sabe acatar regras, que não sabe estar sobre autoridade mesmo. Mas o que foi introjetado nessa criança, na mente dela, ali quando ela estava no período mais precioso de formação dela? Introjetado que ela não deveria respeitar, que o pai era bobinho, que o pai era idiota, que não era tão necessário assim. Isso é muito perigoso, porque a gente está vendo os resultados disso, dessa criminalidade que só cresce e ninguém consegue frear. Mas será que onde que a gente tem que pôr o pé no freio? É só lá na hora de tirar a liberdade? Né? Na hora de fomentar essa desautorização, esse desrespeito à autoridade? Será que quando vai se colocar esses desenhos na televisão, esses desenhos que entram para as nossas crianças, por que não está havendo uma análise, né? Nós temos psicólogos, nós temos vários profissionais que poderiam analisar aquilo ali, olha, o que isso aqui vai contrariar nossos valores, o que isso aqui vai promover criminalidades futuramente, porque a gente tem que trabalhar isso a longo prazo. Não adianta a gente trabalhar a criminalidade a curto prazo. Então, ouvir esses profissionais, né, como essas duas profissionais aqui falaram, olha, são desenhos que eles desautorizam, eles
a família não tem muito aquela base ali da família, mostra, né, como é carinhosa com a mãe, com a avó, mas o pai ela tá desautorizando. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e verificar, né, que o Estado, ao mesmo tempo, quando ele não fiscaliza uma situação dessa e permite que entre na nossa casa esse tipo de lixinho que vai colocando ali na cabeça dos nossos filhos, com uma coisa, né, inocente, bonitinha, rosinha, floreadinha, mas que lá na frente vai trazer conflito na cabeça dele, e ele pode opinar pela aquela coisa que ele viu lá, porque confrontou, às vezes o que a mãe falou nele ali, ele nem ouviu, mas o que o desenho tá lá introjetando na mente dele, tá ficando. E a gente olha que existe muito isso. Então, além do controle de constitucionalidade, além do controle de convencionalidade, que é conforme a convenção, né, que nós temos aí da nossa lei interamericana, a gente tem que lembrar também que há de haver um controle dos pais sobre o que está sendo entrando nas suas casas. O que está entrando nas suas casas estão, de uma certa forma, minando a sua autoridade perante os seus filhos. O que está entrando na sua casa está fomentando, né, o desfacelamento de famílias. O que está entrando na sua casa? Isso seria muito bom, né, que o Estado chamasse mesmo os psicólogos que estão aí formando, estudando para isso, para que eles falassem, né, desse o seu parecer, e que mesmo que fossem vender esse tipo de programa de televisão, que eles colocassem uma nota ali, olha, o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Regional, os psicólogos em estudos falaram isso. Por quê? Para que os pais que são leigos, que não entendem, eles possam entender e passar a falar assim, olha, realmente isso aí, né, tem os que demonizam tudo, mas isso aí está desautorizando, vai desautorizar futuramente aqui o meu governo, a minha autoridade dentro da minha casa. Então a gente tem que prestar muita atenção, que a gente não vai conseguir resolver criminalidade só prendendo, só mandando para cadeia, mas a gente tem que perceber o que está acontecendo no processo de formação dessas pessoas que estão lá na cadeia, para a gente não começar, né? Porque senão não vai ter fim. Vai ter que construir presídios. Tem gente até que fala assim, esse negócio é uma utopia de falar que o presídio tinha que ser escola e em lugar de armas, prisões. Agora, utopia mesmo é eu pensar que vai ter jeito, né? Se eu fomento uma situação, quando eu não fiscalizo o que eu tô colocando ali na cabeça da criança, e futuramente a criança vem a fazer o que ela ouviu ali, eu achar que eu vou resolver lá na frente com prisão, né? Uma construção cultural que foi colocada, né, introjetada, ali, internalizada por ela. Isso aqui eu deixo para vocês porque eu entendo, como defensora pública, como cidadã, que a prisão, né, não é a construção de prisões, aumento de pena, não é saída para nada. A gente tem que ir lá na base e ver o que está acontecendo lá, desde a infância dessa criança, para que pelo menos daqui para frente seja diferente, para que pelo menos, né, a gente possa vislumbrar um futuro melhor. Tem que cobrar, o Estado tem que cobrar, sim, tem, né? O Beccaria fala, ele tem que cobrar com amor de pai, né? Mas ele tem que controlar também e fiscalizar essa situação, o que está acontecendo, e alertar a sociedade dessas coisas, e não trabalhar como se fosse um balcão da burguesia, vendendo tudo assim para o povo, né, coisa boa, coisa ruim, não olhando nada, e depois falando assim, o que está acontecendo, por que a criminalidade está aumentando tanto, a gente não consegue resolver. Peraí, né, a gente está vendo aí pelos trabalhos, né, da psicóloga aqui, o Pica-Pau, outro desenho aqui que é interessantíssimo, ele era super mal. Ele ensinava as pessoas a furtarem, a fraudarem, a conseguirem tudo que queria de uma forma bem esperta. Então a criança cresceu como? O mundo é dos espertos. Mas ele tem que entender o quê? O mundo são das pessoas dignas. O mundo, né? O mundo pertence às pessoas íntegras. É isso que tem que ser. É essa mensagem que a gente tem que passar para as nossas crianças e querer um futuro sem criminalidade. Não adianta a gente querer atacar a criminalidade depois que ela está instalada, né, e não perceber o que está causando isso na sociedade. Então esse eu deixo meu recado aqui
E um versículo também vou deixar com vocês, que lá em Coríntios 13:6 fala que o amor não se folga com a injustiça. O amor está em guerra. E nós precisamos guerrear essa guerra dentro das nossas casas, dizendo não a esses tipos de programas, né? E olhando o que está, prestando mais atenção, o que está sendo inserido ali nas mentes das nossas crianças, para que futuramente, né, elas não venham, né, a gente não precise ver nossos presídios como estão, nossos filhos, né, que sejam realmente filhos que amem os pais, que amem a pátria e que lutem por coisas boas, e não pessoas que estão lá perdidas, confusas dentro da prisão. Muito obrigada.